E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar uma parada que, poxa, pra mim sempre foi muito forte, muito difundido a minha crença, na minha forma de pensar, que, poxa, tem muita gente aí que não acredita em Deus, né? Tem muita gente que questiona Deus, tem muita gente que fala que Deus não existe, não existe nada, não tem nada de superior, não tem nada além daqui, ó, da matéria, tudo que eu consigo ver, ó, eu consigo ver esse copo aqui é matéria, então eu sei que existe. Saúde. Mas o que eu não consigo ver não existe. Então Deus não existe. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né? Como eu falei, esse canal eu tô sendo mais íntimo, mais sincero possível das minhas opiniões, das minhas verdades, do que eu acredito, da forma que eu penso. Então se isso te ajudar de alguma forma, meu amigo, vamos lá, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Mas eu acredito sim que Deus existe. Por quê? Por que eu acredito que Deus existe? Porque é impossível a gente olhar para o mundo e dizer que, cara, como é que isso existe? Como é que isso funciona da forma mais redonda possível? Como que eu tenho oxigênio, gás carbônico nas medidas exatas para eu respirar, inspirar e respirar, soltar, ter a quantidade certa para cada pessoa, nunca faltar? Como é que tem água? Como é que existe o fogo? Como é que existe o ar, o vento? Pô, o vento também tu não consegue ver, tu consegue só sentir. Se bem que dá pra ver, às vezes, quando tá chovendo forte, você vê o vento com a água, né? Aquelas camadas, tornado. Então, mas, porra, como é que existe tudo isso e a gente ainda não acredita que existe um cara, que um Deus, uma forma que governa tudo isso? Pô, eu acredito que existe e tem esse lado espiritual. Mais do que falar, eu posso citar algumas histórias que aconteceram comigo, que, pô, histórias bestas, mas que explicam da forma mais simples possível. Por exemplo, quando eu era criança, eu me lembro que tem uma história que minha mãe me conta, que, pô, galera, como eu falei pra vocês, eu tô morando agora em São Luís, então eu tô tendo esse privilégio de estar morando com a minha mãe, né? Como eu falei pra vocês, eu vim de Maringá, esse ano é um ano que vai ser desafiador, que eu decidi escolher ter o controle. Se você ainda não assistiu esse vídeo onde eu falo você decidir ter o controle das coisas, assiste esse vídeo aqui, por favor, pessoal, porque esse vídeo é um vídeo que vai te ajudar, vai te ressignificar e vai te mostrar que você pode ter o controle das coisas. Você pode. Não sou eu que vou ter por você, é você. Então assista aí. Se você já assistiu, continua aqui no vídeo. Se você ainda não assistiu, continua também no vídeo. Porque aqui eu vou falar um pouco também sobre isso, mas quando a gente começa a acreditar que existe e começa a entender que existe uma força, um lado espiritual, existe um Deus cuidando da gente, pô, muita coisa simples ressignifica. Como eu tô falando, tem uma história quando eu era criança, vou chamar minha mãe aqui, só um momento, mas, mãe, olha ela aqui de novo. E eu vou ter que pegar o microfone e botar aqui perto, porque a gente vai contar uma historinha hoje, pessoal, muito legal que aconteceu, né, mãe? Que eu tô falando aqui, que tem muita gente que não acredita em Deus. Muita gente acredita que não tem uma força superior, que não existe o lado espiritual, que, isso é besteira, se eu não tô vendo, não existe, né? Verdade. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês é uma historinha que aconteceu com a gente, que é uma história que não era pra existir, porque não tem uma explicação. Mas olha só, quando eu era criança, a gente foi viajar pra onde, mãe? Nós fomos para Parnaíba, no Piauí, nas férias do meu marido. E nós tínhamos dois carros. Um carro que era da empresa, que era o Roche, né? E um carro particular, que era meu, que era um Corsa. Então, assim, aí meu irmão não tinha carro. Aí o meu marido era, como muito bondoso, sempre, né? Papai era muito, Então, assim, Vilma, vamos deixar o carro com teu irmão? Nós deixamos. Nunca tinha acontecido nada, então nós deixamos, porque é meu irmão, né? Cunhado dele. Nós fomos para lá. E quando foi no dia 10 assim, de janeiro, 10 de janeiro praticamente, meu filho, do nada, a gente na piscina. Quantos anos eu tinha, mais ou menos? Eu acho que tinham de 6 a 7 anos. Ele do nada disse para mim: mamãe, o Corsinha tá chorando. Mamãe, o Corsinha tá chorando 3 vezes. Aí, como Pedro negou 3 vezes, né? Então, mamãe e Jesus perguntou para ele 3 vezes também. Então, assim, 3 vezes ele me falou isso. Eu disse assim: meu filho, que história é essa? Como é que o Corsinho vai chorar? Carro vai chorar, tava junto. Aí Loucura. ficamos naquilo, né? Aí tudo bem.
Não ligaram pra gente, não existia muito celular, né? Que era só mais no 1900. e lá vai cacetada. Então, assim, aí chegamos em casa. E quando. Aí eu liguei pro meu irmão, olha, já estamos em casa. Aí tu quiser, não estiver precisando, pode trazer o carro. Aí quando a gente está em casa, vem ele e minha irmã. Quando eu olhei, Já. eu tenho assim um sexto, sétimo, oitavo sentido. Aí eu já imaginei, meu Deus, as palavras do meu filho, o Corsinha tá chorando. Quando eu vi eles dois entrando, eu disse assim, aconteceu alguma coisa, não foi? Aí minha irmã, que é a mais velha, né? Tia Ana, né? Tia? Ana, disse assim, Vilma, a história não é boa. Aí eu bateu o carro. Aí, gente, eu chorando, meu irmão disse, bati, Vilma. E foi dado como perda total. Então, Corsinha realmente Tava chorando. estava chorando. Mas, pode Não falar. aconteceu nada com os que estavam no carro, graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, é uma história que não tem explicação, né? É uma história que você pode dizer assim, ah, foi uma coincidência. Mas, pô, no mesmo instante, no mesmo momento que aconteceu o acidente, porque eles confirmaram, E nós confirmamos o mesmo horário, o dia. mesmo horário, mesmo dia, confirmaram, foi o mesmo instante que eu disse, Corsinha tava chorando. Corsinha, quem não sabe, é o Chevrolet Corsa. É um carro bem popular aqui no Brasil, aqui também na nossa região. Mas o Corsinha tava chorando, mamãe. Então, como é que a gente explica isso? Eu e minha mãe acreditamos, muitas pessoas também, que é Deus, meu amigo. Que é uma força espiritual, que é uma coisa maior. Mas eu chamo de Deus. E quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em coisas boas. Eu penso na bondade, na fidelidade, no amor de Deus, na... O que a gente pensa sobre Deus assim? O que a gente pode dizer? Que Deus é tudo. Que Deus, ele é a cura, ele é a resposta, ele é o alívio para quem tá cansado. Às vezes a gente pede uma resposta, pede alguma coisa. Eu me lembro uma história também que aconteceu com a gente, que a gente queria vender o apartamento. E parecia que quanto mais a gente quisesse vender o apartamento, mais distante ficava a venda e mais dificultosa ficava a venda do apartamento. Minha mãe tá aqui de prova. Foi realmente assim um ano muito desafiador. Desafiador. Eu colocava. Tinha gente que se interessava, mas chegava na hora de fechar, não conseguia. Então, assim, o momento quando eu entreguei, porque eu tava muito ansiosa. Então, assim, quando a gente está ansiosa para resolver as coisas, a gente não consegue. Então, o que a gente faz? Entrega essa ansiedade para o Senhor e Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, no momento que eu entreguei, Senhor, está em tuas mãos a venda deste apartamento. Eu te entrego e vou descansar em ti. Não passou uma semana, eu vendi o apartamento. Então, isso, pessoal, é uma coisa que mostra o quanto a gente tem que soltar. Chama de soltar, chame de entregar, como minha mãe falou. Mas você tem que se permitir confiar, ter fé. Ter fé, essa é a palavra. A gente precisa ter fé. E fé a gente não explica. Fé a gente não vê, como eu falei no início do vídeo. O vento a gente também não vê. A fé também a gente não vê. Sabe de onde ele vem nem para onde vai. O vento a gente não sabe a direção. A fé é a mesma coisa. A fé é quando você olha para alguma situação e não, vai dar certo. Por que vai dar certo? Não sei. Mas vai dar certo. Porque eu tenho fé. Ah, agora tu falou. Então, são essas palavras, são essas coisas que a gente tem que acreditar. São coisas que realmente fazem diferença na nossa vida. Não é isso? Verdade. Tem outra história também que por muita gente, mas se você for procurar na internet, aconteceu verídico, do Jeep. Ah, tem uma história do Jeep. Agora eu não vou saber contar essa história. Mas eu sei. Vamos lá. Assim, a gente estava reunido, tipo célula em casa, e uma das membros, né? Tia Flávia, um beijo na senhora. A gente ama muito a senhora. Se a senhora tá assistindo esse vídeo, ou seus filhos, ou seus netos, ou seus... sei lá. A gente tem um carinho muito enorme pra senhora, viu, tia? Flávia Buld aqui. Viu, tia? Amamos você. É minha mãe espiritual. Pense numa mulher de fé. Ela viu aquela Mário Andreasa. Ela viu a
avenida. visão. Ela teve uma visão, gente, daquela Mário Adriácia, que ali não existia aquilo. Não tinha apartamento. Era só um colégio, João e Maria, que hoje é o Literato e muito bom. Muito bom, grande abraço pessoal do Literato aí, ó, tamo junto. Então, assim, ela chegou com uma folha de papel contando essa história. E meu filho sentadinho no banquinho, que ele está hoje nesse mesmo banco, sentadinho, ela começou a contar. Era assim... Mas só conta a história, não alonga muito. Sim, É 10 minutos, tá acabando. Deixa eu falar. Então, assim, ela pegou, chegou e falou de um jipe que o comandante mandou um soldado tirar aquele jipe dali e estacionar em outro lugar. E ele disse, comandante, eu não sei dirigir. Eu não sei. Não estou perguntando se você sabe. Você vai. Pede para seu Deus. Pede para seu Deus. Só ele era convertido. Conhecia, tinha fé. Os outros tudo rindo dele. Então, resultado. Ele entrou no carro, ligou, o carro pegou, ele tirou e ele botou no lugar que o comandante tinha pedido. Quando ele sai do carro, todo mundo de joelho, chorando, perguntando quem era esse Deus que ele servia. Ele, o que está acontecendo? Aí o comandante pegou ele pelo braço e foi lá no jipe, abriu o capô. Não tinha motor. Motor. Pessoal, e essa história... não dá pra explicar. Essa história tem uma outra história aí. Eu gosto de falar que são parábolas modernas, mas são histórias que, pô, ecoam na nossa vida, né? Pelo menos desde quando eu criança eu escutei essa história do jipe. Teve uma outra história dos ovos, que os ovos ficaram intactos no acidente da mala do carro. Então tem essas historinhas, né? A gente tem muita história também, que, por exemplo, essa história do Corsinha aconteceu com a gente, mas teve uma história que aconteceu que foi uma viagem que minha mãe, minha tia e meu pai fizeram, até eu também, e não deu certo a viagem. Mas essa história, ela vai ficar para um outro vídeo, porque a gente acabou de bater 10 minutos de vídeo, e um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe. Amém. Vocês, tchau, tchau.